Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso, um dia cheio da presença do doce e amoroso Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, shalom, pastora Kátia, pastora Bruna, profeta Ivonei. Shalom, shalom. Denise, shalom, shalom, Janaína, shalom para todos vocês. Um dia abençoado, missionária Patrícia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Já pegou seu cafezinho? Já tá com seu cafezinho por aí? Aleluia. Shalom, Elzinha querida. Shalom, pastor Júnior. Aleluia. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Hoje nós vamos encerrar essa nossa maratona falando sobre Jesus. A gente falou sobre o Espírito Santo. Aí a gente está agora, falando sobre o Cordeiro, sobre Jesus, trazendo essa revelação para que vocês possam ter mais intimidade. E amanhã nós vamos começar uma série nova, tá? Presta atenção aqui numa coisa. Próxima madrugada nós vamos começar uma campanha de curas, sinais e maravilhas. E eu vou entrar também dentro do tema de curas, sinais e maravilhas. Então nós vamos começar em curas, então você vai ter uma baita aula aqui todo dia comigo falando sobre cura emocional, cura espiritual, curas físicas, como falar, como decretar, o que impede uma pessoa de ser curada. Então vai ser maravilhoso. Depois eu vou falar também sobre sinais e maravilhas, certo? Então vai ser sobrenatural. Então vai ser aí, uma série falando de curas e sinais e maravilhas. Também nós vamos estar numa campanha poderosa, profética, orando por cura toda madrugada. Então chama aqueles que precisam ser visitados por uma cura, chama aqueles que precisam ser curados, chama aquele que precisa de um milagre, de uma maravilha do Senhor, que vai ser poderoso. Amém? Nós vamos já começar nessa próxima madrugada, tá? Uma campanha sobrenatural de curas e sinais e maravilhas. Curas no plural, porque é qualquer tipo de cura. Cura física, cura emocional, cura mental, cura espiritual e sinais e maravilhas. Então vai ser um tempo estrondoso. Se preparem que nós vamos orar todo dia por curas, certo? E vai ser sobrenatural o que o Senhor vai estar fazendo nessas próximas madrugadas. E eu convido você para fazer parte disso, amém? Convide quem precisa de uma cura. Convide aquele que precisa, viver uma cura sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você puder abrir comigo em Amós, tá? Abra comigo agora em Amós, capítulo de número 8. Essa é a passagem que nós vamos estar lendo hoje. Amém? Deixa eu perguntar pra você, como é que tá seu devocional? Como é que tá a sua vida com Deus? Você tá lendo a Bíblia bonitinho? Você tá fazendo o seu tempo de porta fechada, só você e Deus? Como que tá sendo isso daí? Tá dando certo? Você tem sido constante? Você tem sido, tem sido todos os dias, ou só de vez em quando, só quando dá, ou só quando a gente chama atenção? Como que é? Amém? Você tem feito seu devocional todos os dias? Tem orado? Tem jejuado? Conta pra mim, como é que tá? Você tá firme? Ou você tá meio balangando? Você tá meio... Como que você tá? Você tá meio preguiçoso? Aí, tem um monte de gente que tá... Ok, glória a Jesus. E isso é muito importante, amém? É esse alimento espiritual de todos os dias que vai te dar autoridade em nome de Jesus. É a santificação diária que te faz conhecer o Cordeiro, que te faz, mergulhar na presença de Deus. Imagina, você vai na igreja se alimentar uma vez por semana, onde você só abre onde pedir para você abrir, mas você não busca ali, você lê o texto, mas às vezes você nem sabe o contexto, porque muitas vezes na pregação a gente usa um texto mais isolado, porque a gente acredita que as pessoas já sabem o contexto, daquela história e tudo. Então tem muito pregador, que traz às vezes só um pedacinho ali e ele prega maravilhosamente bem, só que às vezes a pessoa só fica com aquele pedacinho, ela também não vai ler profundo, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Nenhuma dessas coisas que você citou aí eu estou fazendo. Tá feia a coisa. Eu gosto de gente sincera, eu gosto de gente honesta. Amém? Eu amo pessoas vulneráveis. Igual o Rony aqui, ó. Rony, você não tá, mas pelo menos você tá aqui no devocional. Amém? Isso aqui já é um passo para você
mergulhar. Já é um passo para você caminhar. Então, se você já está indo na oração da madrugada, se você está vindo aqui no devocional, já é alguma coisa, amém? Mas eu quero tirar vocês hoje da zona de conforto e dizer, só isso daqui não é o suficiente. Por quê? Se eu for uma boa líder, se eu for uma boa influenciadora do reino, eu preciso te ensinar a buscar Deus com as suas próprias pernas. Eu preciso fomentar em você essa busca em Deus, independente se tem devocional na madrugada ou não. Amém? Eu preciso dizer isso para você. Então, por isso que eu falo, gente, vamos orar, vamos jejuar. Quem está em evolução, parabéns. Gente, eu sei que ninguém está, 100%. Mas faz que nem eu. O dia que não der para orar nada, ora 5 minutos. E aí eu falo, eu já orei meus 5 minutos, amém? E assim, se você não sabe como vai ser seu tempo durante o dia, mas eu queria dar um tempo melhor, mas dá os seus 5 minutos, dá ali o seu mínimo para Deus, entendeu? Às vezes você tá ali, um dia corrido, 5 minutos de oração, lê um capítulo da Bíblia, foi 20 minutos, 25, certo? Você já tá ali, 20 minutos de devocional, medita ali no Senhor, na palavra que você leu, amém? Já é maravilhoso isso daí, certo? E aí, se no dia você tiver mais tempo, vai pro teu quarto, fica ali 1 hora, 1h30. Aí você fala assim, eu tenho tempo, eu consigo ficar hoje mais tempo. Amém? Então eu creio que é sobre você dar o mínimo para Deus todos os dias, certo? A gente não precisa, igual tem gente que quer ser intenso. Eu só vou orar se for 1 hora, mas não é todo dia, gente. Eu não consigo orar todo dia. Tem dia que a gente pode ficar muito mais, mas tem dia que não dá. Tem dia que ontem foi um dia corrido para mim. Você tá entendendo? Então ontem eu fiz muita coisa. Ontem, pensa num dia cheio de coisa, cheio de resolver problema, hoje vai ser do mesmo jeito e amanhã também. Então, amanhã pra mim, dias corridos. Então, o que eu faço? Terminou o devocional, já vou fazer. Terminou aqui com vocês, eu já vou fazer meu devocional. Pra mim não ficar com aquele negócio, vou fazer de tarde, aí de tarde não dá, não sobra tempo. Aí quando eu tô cansada, já tô querendo dormir. E aí já tem oração da madrugada e o dia terminou, amém? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, amém? Glória a Jesus. Abram comigo agora em Amós capítulo 8. Vamos orar para nós começarmos? Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, eu quero te enaltecer, Pai, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, nessas orações da madrugada. Já quero, Pai, te apresentar a campanha, Senhor Deus, que nós teremos, Pai, a partir de amanhã sobre cura e sinais e maravilhas. Eu creio, Pai, que o Senhor não só vai curar, o Senhor vai trazer restauração completa no DNA, Senhor Deus, nas células, Pai, dessas pessoas que vão estar na oração da madrugada. Pai, no nome de Jesus, eu já convido uma unção de cura genuína, eu já convido uma unção de cura do céu, Pai, sobre cada um dos teus filhos que vão estar nessa campanha. Eu declaro, Pai, que serão dias sobrenaturais, Pai. Pai, nós já declaramos, Pai, um céu aberto, Pai, para cura, sinais e maravilhas, Pai, aonde o Senhor fará coisas estrondosas. Eu quero declarar, Pai, um tempo de santificação poderoso também sobre esses dias que nós estaremos nessa campanha. Senhor, eu quero abençoar também esse devocional, quero declarar um céu aberto, quero declarar, Pai, que a nuvem da Tua glória se abre diante de nós, Pai, para trazer conhecimento, a revelação por detrás da letra. E hoje, Pai, nós vamos encerrar, Senhor Deus, essa última temporada aqui, Senhor Deus, falando sobre a pessoa de Cristo, que o Senhor traga, Senhor Deus, uma Shekinah, um maná do céu, Senhor Deus, uma revelação, a chuva seródia sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Meus queridos, abra comigo agora em Amós capítulo de número 8, aleluia, Amós capítulo 8. Aleluia. Vocês aceitam? Tá? Vocês aceitam um cafezinho? Aleluia. Gente, nós vamos orar por todo tipo de cura, tá? Curas físicas, curas mentais, curas espirituais, todo tipo de cura. E a partir de amanhã nós começamos uma série falando sobre cura. Então você vai aprender tudo sobre cura na íntegra. Eu tenho muita bagagem sobre cura, mas muito conhecimento sobre cura. Então vocês vão aprender muito, tá? Vai ser acima de um seminário, vai ser acima disso, mas vai ser todo dia, vai ser contínuo, amém? Certo? Amós capítulo de número 8, vamos ler? Em outra visão, o Senhor, soberano, me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê?
Olha só essa interação com o profeta Amós. Deus mostra para ele um fruto, uma visão de um cesto de frutos maduros e pergunta para Amós o que ele vê. Responde: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. E o Senhor soberano, falei. Então, essa visão de um cesto de fruto maduro representa o quê? Que o povo de Israel já está maduro e que Deus não voltaria atrás da sua sentença. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não veem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Deixa eu explicar essa parte aqui. Deus está falando assim: vocês não conseguem ficar no Shabat em comunhão comigo. Vocês não conseguem porque, gente, a gente sabe que, né, o judeu principalmente ele guarda o sábado, né, e guarda fielmente todas as festas religiosas. E Deus está falando assim: vocês não vê a hora das festas religiosas acabar. Vocês não vê a hora do Shabat terminar para vocês fazer o quê? Os negócios de vocês. Para vocês se corromper. Para vocês usarem medidas falsas para medir o trigo. Para enganar o comprador com balanças desonestas. Então, né, Deus está aqui falando: vocês não conseguem ter comunhão comigo. Vocês não conseguem ficar um dia voltados para mim. Né? Porque o Shabat foi feito o quê? Para adorar o Senhor. É um dia que você, né, tem reverência ao Senhor, não trabalha, né? Ali em Israel, né, não se faz trabalho para quê? Para se dedicar ao Senhor. Amém? Então vamos lá, ó. Misturam o trigo que vendem como palha varrida no chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, ó Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo e o rio do Egito na época das enchentes. Ela se erguerá e depois se afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano: farei o sol se pôr ao meio-dia. Olha só aqui, que forte isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Haverá um tempo, os tempos do fim, eu creio de todo o meu coração, que Deus vai encurtar o dia. Eu creio de todo o meu coração, tá? E aqui tá falando: naquele dia, diz o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra e transformarei suas festas em tempos de lamento. Os seus cânticos e em canções fúnebres, vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão. Olha só que forte isso aqui. Enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então nós estamos vendo que haverá um tempo que terá escassez da palavra de Deus. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, ou seja, de multidões em multidões, e de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Então, para mim, presta atenção, para o povo estar buscando e não estar encontrando, provavelmente o Espírito Santo já não está mais na terra, né? Olha só. Vamos ler de novo essa passagem. Em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede.
E aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome de Deus, do Deus de Dan, e votos em nome de Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Amém? Eu lembrei de uma profecia que eu recebi. Amanhã a gente vai ler o 9. Amanhã é o último capítulo de Amós. Eu lembrei de uma profecia que eu recebi, que um grande profeta de Deus, ele chegou para mim e falou assim: você é uma produtora de unção. E nos últimos dias, isso será a coisa mais valiosa do mundo. E quem tiver, que guarde o que tem. Porque será escassa a unção. Será escasso o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E ele falava que nos últimos dias não haverá mais unção. Né? Ou seja, ele falava algo muito parecido com isso que a gente leu aqui. Amém? Então, se você tem colocado na sua lamparina azeite, coloca mais azeite. Tem azeite de reserva. Amém? Porque, queridos, nos últimos dias, nos tempos mais difíceis, o que realmente vai importar é a unção. E a unção é a manifestação da presença. É o poder de Deus. É a glória de Deus. Manifesta. Amém? Então, se você tem unção, guarda o que você tem. Sela isso. Guarda isso com santidade. Busca isso, né, de forma genuína. Mergulha na palavra de Deus. Acumule mais unção sobre a sua vida. Porque se nós pregarmos com unção, ela penetra juntas e medulas. Divide alma e corpo. Queridos, quando nós pregamos com unção, a pregação, ela é certeira, ela permeia o espírito, ela entra, ela edifica a alma, ela edifica o ser humano. Mas quando não se prega com unção, é difícil a pessoa receber a palavra. Ela não consegue entender. Agora, quando você prega com unção, é como se as suas palavras fossem revestidas do fogo. E elas têm uma autoridade, elas têm um lugar cirúrgico, certeiro para entrar. Conseguem entender isso? Consegue entender esse tipo de coisa? Então, quando alguém louva com unção, o louvor parece que rasga os céus, rompe. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, santidade, que é vida, comunhão com Deus todos os dias, e acumule o óleo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Acumule, tenha óleo dentro da sua lamparina para que o fogo do Espírito Santo esteja aceso. Mas tenha óleo de reserva para você transbordar pela direita, transbordar pela esquerda, transbordar na vida de todos aqueles, né, que necessitam. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, quanto mais você tem unção, quanto mais você transborda a unção, mais Deus te dá unção. Amém? Mas você precisa andar em santidade, você precisa andar em comunhão com o Senhor. Aleluia? Vamos agora aqui entrar hoje é a nossa última parte daquela série, certo? Eu quero falar algumas particularidades da vida do Senhor Jesus para vocês, certo? Eu quero que você abre comigo em Lucas, tá? Lucas, pode abrir comigo agora. Lucas capítulo 2, verso 41. Lucas é o terceiro evangelho, o quarto é João. Gente, quando a gente pergunta assim, ó, quais são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, isso é coisa que vocês têm que saber. Aí vocês não sabem nem os evangelhos de cor. Se eu perguntar assim pra você, qual que é o último livro da Bíblia? Você tem que saber que é Apocalipse. Qual que é o Pentateuco? Né? Gênesis, Levítico, Êxodo. Gênesis, Levítico, Êxodo. Olha, eu tô ruim. Números e Deuteronômio. Amém? Gênesis, Levítico, Êxodo. Gênesis, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômios. Esse é o Pentateuco. São coisas simples, gente, que a gente precisa, quem lê a Bíblia precisa saber essas coisas aí. Lucas, capítulo 2, verso 41. Amém? Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, verso 41. Acharam? Glória a Deus. Né? Ó, vamos ler o 39, que fala da infância de Jesus de Nazaré.
Olha aí no 39, Lucas 2, 39. Após cumprir todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Então a gente vê, né, que Jesus cresceu em graça, cresceu em sabedoria, certo? Jesus deve ter sido um menino muito, né? Um menino muito bonzinho. Então, olha aqui, 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, gente, 12 anos é uma idade espiritual, tá? 7 anos é uma idade espiritual e 12 anos também. Eu fui batizada com 12 anos, então é mais ou menos assim. Com 7 anos termina o primeiro ciclo de uma criança, aonde essa criança começa agora a ter razão. Ou seja, a criança entre 6 e 7 anos, ela começa a perder a inocência dela, certo? E aí o diabo, ele se aproveita muito a partir dessa fase, ok? Então, muita atenção aos seus filhos. E 12 anos também é uma idade, né, espiritual. Então, olha, quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém. Então, olha, eles estavam lá, certo? Em Jerusalém, para uma celebração. E aí Jesus ficou para trás, certo? E aí José e Maria, que são os pais de Jesus, não conseguiram perceber que Jesus, né, não estava ali com eles. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes atrás, certo? Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Então, ou seja, José e Maria começou a falar assim, gente, cadê esse menino? Né? Eu creio que José e Maria achou que eles estavam ali para trás com os parentes. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo. Imagina o desespero de José e de Maria. Acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei. Gente, 3 dias. Ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Então Jesus estava onde? No templo com quem? Com os mestres da lei. Ele tinha 12 anos e ele já tinha sabedoria para rebater, ele já tinha sabedoria suficiente para contestar. Todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram seus pais, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ou seja, Jesus estava ali no templo do Senhor, certo? E ele falou assim, mas por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui no templo da casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Ou seja, o próprio texto já quebra que Jesus desobedeceu. Queridos, eu quero que você entenda, Jesus aqui em momento nenhum foi desobediente aos seus pais, certo? Mas ali o próprio Deus comissionou Jesus para estar com os mestres da lei, certo? Então, olha só, por isso que o texto vai dizer, então voltou com seus pais e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Então, imagina, Maria devia ficar o quê? Perplexa, né? De ver tudo aquilo, de ver, né, acontecer tudo aquilo. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Então, a gente vê que Jesus, ele crescia em idade, ele crescia em altura, né, física, mas ele também crescia em sabedoria, ele crescia no favor de Deus. E aqui eu vou pegar algo para mim e para você. Nós devemos crescer em estatura espiritual, em maturidade espiritual, nós devemos crescer em sabedoria, certo? Para poder manifestar a glória de Deus. Então a gente vê que Jesus o quê? Jesus teve infância, tá? Então, porque a gente vai ver que no cânon bíblico, que são as 66 livros que a gente tem, a gente vai ter minimamente somente essa passagem de Jesus na sua infância, tá? Mas existem livros apócrifos, eu não consegui achar as referências para trazer para vocês, mas eu já li em outros livros, de outros autores que relataram que Jesus fez, até tem um filme que relata isso e eles tiraram isso de inspiração de livros apócrifos ou de referências, né, de livros, escrituras hebraicas, de Jesus pegando um passarinho de barro,
e transformando em um passarinho de verdade. Em Jesus pegando um passarinho na mão e ressuscitando o passarinho, algo assim, eu não lembro direito, né? Mas tem muitas passagens, né, relatadas. Eu não vou falar que são verídicas, porque para mim, eu só vou falar para você, olha, gente, essa Bíblia aqui, ela é verdadeira, genuína, de Gênesis a Apocalipse, ela é ela é verdadeira. Só que a gente tem muitas outras, né, passagens escritas falando sobre a infância de Jesus, né, que Jesus fez outros prodígios. Tem uma série, amor? É um filme. É um filme, chama O Jovem Messias, vocês assistam, né, que fala, né, que Jesus ressuscitou pessoas, ou seja, que Jesus fez milagres, operou milagres, né, que Jesus ressuscitou um passarinho, Ainda quando criança, certo? Então tem assim muitas passagens nessas referências, nessas escrituras, assim, das maravilhas. E por que eu acredito nisso, né? Porque eu creio que Jesus fez muito além, né, do que eu e você consegue ver aqui dentro das escrituras, porque quando Maria está no casamento, Maria, mãe de Jesus, ela vem e chama Jesus. E aí Jesus fala assim, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Por que Maria vai pedir para Jesus resolver aquela situação? Porque ela tem a certeza que ela já tinha visto Jesus resolver outras coisas. Ela já tinha visto Jesus fazer outros tipos de milagre. Amém? Então você vai ver que a mãe de Jesus fala assim, né? Ela pede, né? Se possível, né? Ali no casamento ela chama o cordeiro, ela fala assim, mulher, não é a minha hora, que tenho eu contigo, né? Tipo assim, o que você tá me pedindo? E aí ele faz, certo? Ele faz o milagre de transformar água em vinho no casamento, amém? Então, eu creio que Jesus, ele foi um prodígio desde pequeno. Mas ele só começou a operar o seu ministério a partir do momento que ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo. Queridos, eu creio de todo o meu coração que ali houve, né? O Espírito Santo veio sobre ele, certo? Mas Jesus, eu creio que ele já carregava, certo? A essência do céu, o Espírito Santo. Eu creio que aquilo ali foi um protocolo que Jesus cumpriu para que nós pudéssemos cumprir. Jesus agiu debaixo das mesmas leis que eu e você, para a gente poder operar debaixo das mesmas virtudes, dos mesmos protocolos. Então Jesus se submeteu a batismo, Jesus recebeu o Espírito Santo. Aí Jesus vai para o deserto passar 40 dias e ser tentado. E aí o ministério de fato de Jesus começa. Então a gente vê que o ministério de Jesus só vem depois desse protocolo que ele se submete, que é batismo nas águas, o próprio João Batista o batiza. O Espírito Santo vem de forma corpórea como pomba sobre ele, certo? O Pai fala, este é meu filho, a quem me compraz, esse é meu filho que me dá alegria, né? Há várias versões, né? Este é o meu filho amado. E aí depois Jesus é comissionado pelo Espírito Santo a ficar 40 dias no deserto. Então, isso aí, queridos, é para nós, é os processos que nós passamos, amém? Então, Jesus, né, a gente vê que Jesus teve infância, Jesus, ele foi criança, Jesus brincou, Jesus, ele fez tudo que eu e você, né, foi uma criança saudável, né, mas ele era uma criança, eu sei que dentro dos livros, né, essas escrituras que relatam, fala que Jesus, ele era muito observador, ele observava tudo, ele falava muito pouco, certo? Agora eu quero que você abra comigo, por que eu tô trazendo essas particularidades de Jesus? Porque às vezes são coisas que passam batidas, tá? Eu quero que você abra comigo agora em Mateus, capítulo 13, verso 55. Você sabia que Jesus tinha irmãos físicos? Sabia ou não? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Irmãs. Mateus, capítulo 13, verso de número 55. Mateus, capítulo 13, verso de número 55. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Mateus, capítulo 13, verso 55. Vocês acharam ou não? Obrigada, meu amado. Vou botar o da pastora Bruna aqui. Ó, que diz assim. Deixa eu ver aqui.
não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também, olha só, seus irmãos. Peraí. Não aqui, ó, eles estão falando de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Olha só, não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos. Olha só, grifa aí. Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui. Ou seja, também Jesus tinha irmãs. Então, se a gente colocar 2 ou 3 irmãs, Jesus teve mais de 6 ou 7 ou até mais irmãos. Amém? Olha só. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas. Ou seja, aqui Jesus vai falar que o profeta, né? Vamos. Por isso que eu falo. Você precisa ler o texto e o contexto. Tem gente que fala assim, ó, um profeta não recebe honra, né, na sua terra, mas não lê o contexto, certo? E sentiam-se muito ofendidos. Ou seja, as pessoas daquela cidade sentiam-se ofendidos porque eles conheciam Jesus. Eles conheciam Maria, eles conheciam seus irmãos, eles conheciam, né, José, o carpinteiro, o pai de Jesus, né? Então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre a sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas um pouco de milagres. Peraí, aqui tem uma chave poderosa. Você que é usado hoje por Deus, você pode ter certeza que às vezes dentro da sua casa você não consegue ser tão usado por Deus. Dentro da cidade que você cresceu, viveu, talvez pecou, fez muita coisa errada, e aí ali você teve sua conversão, dali Deus te tirou daquele local, mas você vai ver que o profeta quase não tem honra na sua cidade, na sua família, amém? E é assim exatamente, Cláudia, é assim até mesmo nos dias de hoje. Mas por que eu tô trazendo aqui essa parte para vocês? Porque aonde tem pouca fé, tem poucos milagres. Aonde tem pouca fé, tem poucas curas. Então vai ser complicado operar curas, sinais, num lugar onde não tem fé. Lembra que eu falei para vocês que fé é combustível? Fé é combustível, amém? Então aqui a gente está vendo que Jesus tinha mãe, que é Maria, o seu pai, José, que cuidou dele, certo? Que aceitou a missão de ser pai dele, certo? Pai por adoção, porque o pai verdadeiro de Jesus é Deus, o Yahvé, o Adonai. E Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs. Eu quero que você abra comigo em Marcos 6,13. Marcos, capítulo 6, verso de número 13. Marcos 6, verso 13. Marcos, capítulo 6, verso de número 13. Quem aqui não sabia que Jesus tinha irmãos? Agora você sabe. Amém? Marcos 6, verso de número 13. Glória a Jesus. Vamos ler um pouquinho antes? Vamos ler o verso... Deixa eu ver. Vamos ler o verso 10. Deixa eu ver. Foram que fiquei em casa. Marcos 6, verso 13. Do 12 em diante. Então eles partiram dizendo a todos que encontravam e que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Gente, eu acho que eu coloquei uma referência errada aqui, tá? Eu acho que não é essa, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que é. Envia dos apóstolos. Ah, não, é um pouco antes, tá, gente? Ó, é no 3, eu falei errado pra vocês. É que eu falei 13, né? É 3, é no 3, tá? Marcos 6, verso 13. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Ok. Qual é o versículo, apóstolo? É Marcos, Marcos capítulo 6, verso 3. A 3? Não. Verso 3. Uhum. Aí, gente, a gente tem uma passagem também, agora eu não sei onde tá.
né? A gente tem outra passagem também, que agora eu não sei onde tá, mas eu vou deixar, certo? Tem Gálatas, olha só, Gálatas, olha lá, Gálatas capítulo 1, verso 9. Gálatas capítulo 1, verso 9. Eu tô trazendo essas particularidades para vocês, porque são coisas que passam despercebido no seu olhar. E tudo isso aqui agrega conhecimento. Gálatas capítulo 1, certo? Verso 19. Gálatas capítulo 1, verso 19. Acharam? Ó, o único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Vamos ler de novo? O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que lhes escrevo e não é mentira. Ou seja, Tiago, tudo indica que Tiago era irmão do Senhor. Amém? Certo? Então, a gente sabe que houve quantos discípulos? 12 discípulos, certo? E esse Tiago, tudo indica que ele era um irmão do Senhor Jesus, tá? Pode ter sido outro Tiago levantado depois, ou Tiago que caminhava ali com Cristo, né? Era um dos discípulos, certo? Então, por que eu tô trazendo isso aqui? Isso aqui muitas vezes passa despercebidos, tá? Então, os irmãos de Jesus mencionados na Bíblia é Tiago, José, Simão e Judas, tá? Também menciona que ele teve outros irmãos, outras irmãs, certo? Agora, vamos aqui comigo em Marcos, capítulo 6, verso 3, lá onde a gente estava, né? Você não precisa abrir lá de novo, mas lá vai falar o quê? Né? Jesus que é chamado de carpinteiro. Então, Jesus, ele aprendeu um ofício na vida. Jesus, ele aprendeu sobre carpintaria. Então, o que a gente sabe aqui de Jesus particular? A gente sabe que desde pequeno ele já carregava grande conhecimento, né? Ele tinha conhecimento para rebater, para contestar, né? Para se defender com autoridades, com sacerdotes, né? Jesus, ele era provido de muita sabedoria. Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmã, e Jesus teve um ofício que ele aprendeu com seu pai José, que é carpintaria, certo? Então eu quero que você entenda que Jesus também trabalhou com as mãos, tá? Jesus também trabalhou com as mãos. Jesus, ele teve um ofício, ele aprendeu um ofício, ele trabalhou no ofício, certo? Então a Bíblia também vai dizer que Jesus cresceu em graça, cresceu em sabedoria, né? Então Jesus, intelectualmente, ele já nasceu carregando, né? Eu acredito que já um alto intelecto, né? Jesus, ele já se movia em muito discernimento espiritual. Então eu creio que ele foi crescendo, tudo isso dentro dele foi crescendo conforme ele foi adquirindo estatura, conforme ele foi adquirindo conhecimento, né? E outra coisa que eu acho muito interessante abordar aqui com vocês é que Jesus teve emoções reais, né? Se você for ver, olha só, João 11:35, Jesus chorou. Gente, o nosso Cordeiro, o nosso Senhor, o Filho de Deus, né? Toda a magnitude que eu apresentei para vocês lá na primeiro episódio dessa série, Jesus chorou. Ele precisava chorar? De jeito nenhum, mas ele chorou porque ele teve as emoções. Ele foi submetido às mesmas condições que eu e você. Olha, abre comigo João, capítulo 11:35. João, capítulo 11, verso 35. Que diz assim... Cadê? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o menor versículo da Bíblia, tá, gente? Se você não sabe. Se alguém perguntar qual que é o melhor versículo da Bíblia, qual que é o menor versículo da Bíblia, você vai falar João 11:35. Jesus chorou. Amém? Então Jesus chorou. Jesus sentiu, né? Angústia profunda, certo? Antes da sua morte. Jesus sentiu muita compaixão das pessoas. Então a gente vê que Jesus também era provido de emoções. Jesus era provido de emoções assim como eu e você. Então Jesus chorou. Jesus se angustiou, né? Outra coisa que eu acho muito interessante abordar é que Jesus foi tentado como eu e você somos, né? Então se você abrir comigo Mateus capítulo 4, verso 1, né? A gente vai ver ali a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, né? Então, primeira coisa
que Satanás vem e fala assim, se você é o filho de Deus, ordene a estas pedras. Lembra que Jesus está 40 dias no deserto. Olha, uma das coisas que vocês não se atentam, eu estava até lendo agora no meu devocional, 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. Aí o tentador veio. Se você é o filho, ou seja, eu creio de todo o meu coração que o diabo ele veio no final desses 40 dias, tá? Certo? Presta atenção aqui. Olha só o que o diabo vai falar para Jesus. Se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Olha só, o primeiro ataque que o diabo vai fazer sobre Jesus é sobre identidade. Você realmente é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, você precisa provar. Aí Jesus vai falar assim, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você vai ver que Jesus rebate o diabo somente com a palavra. A segunda tentação, a segunda proposta de Satanás. Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele dará ordem aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. E aí Jesus respondeu, as escrituras, Satanás, também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. É tolice, gente. É tolice pôr à prova. Porque se você já sabe que Deus cuida de você, por que você precisa provar para alguém que ele vai trazer ali um anjo, né? Aí a terceira, então você vê que Jesus rebate somente com a palavra. Terceira tentação. Eu lhe darei tudo isso, declarou, né? Não, primeiro Satanás leva ele no mais alto, né? Num lugar bem alto e mostra todos os reinos do mundo, certo? Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. E saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem. Queridos, vocês vão ver que todo o tempo Jesus fala as escrituras, a palavra. Por que eu quero que você leia a palavra? Porque você vai rebater Satanás com a palavra. Quando o diabo vir te tentar, quando o diabo vir falar alguma coisa, alguma asneira para você, você precisa usar a palavra, porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, amém? Olha o que Jesus vai dizer, adore, as escrituras dizem, Satanás, que adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora. Aí Jesus ele é tentado com 3 propostas, ele vence porque ele declara a palavra, aí o diabo vai embora e os anjos vêm o quê? Servir Jesus. Olha que isso é sobrenatural. Então, eu quero que você entenda que Jesus, ele foi tentado no momento que ele estava mais vulnerável após esses 40 dias, certo? Então, a primeira tentação que a gente vê Jesus sofrendo foi o que? Na identidade, certo? Provisão na autoridade. Ei, se você é o filho de Deus, se você realmente tem autoridade, ei, se você é tudo isso mesmo, né? E ele vence o quê? Na palavra. Ele vence na palavra. Então, você vê que o diabo, ele vai te tentar falando contra a sua identidade, ele vai te tentar, né, fazendo você tentar colocar Deus à prova, ele vai te tentar de todas as maneiras, e Jesus também, ele passou por essa tentação. E por que mostra somente esse episódio que Jesus, né, a gente vê assim, a gente não vê em outro momento, né, Jesus sendo tentado dessa forma, porque eu creio que Satanás usou da vulnerabilidade do corpo, né, olha só o que o texto vai dizer no começo. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, né, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo falou assim, Jesus, vai para o deserto, porque você vai ser tentado pelo diabo. Porque, queridos, Jesus precisava passar por essa aprovação para começar o que? O seu ministério. Porque o seu ministério, ele começa depois disso. Isso é um protocolo que nós temos que cumprir. Por isso que a gente se submete ao batismo das águas, a gente recebe o Espírito Santo, isso aí é um passo a passo, a gente recebe o Espírito Santo, a gente começa a se consagrar com jejum, e ali a gente vence o quê? A gente vence as tentações, e ali o Senhor nos empodera para o quê? Para a grande comissão, para cumprir o ID do Senhor, amém? Glória a Jesus. Então, muitas vezes, a tentação que você está recebendo, ela é permissão até do Espírito Santo para você ser aprovado, tá? Para você ser aprovado. Tem tentações que vêm porque a carne é fraca, você vacilou, você não está buscando mais a Deus. Aí o diabo fala assim, eu posso voltar para essa pessoa. Então ele começa a te tentar, ele começa, certo? A trazer opressão sobre a sua vida para você cair de novo. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que Jesus teve amigos íntimos.
Jesus teve amigos mais chegados. Olha lá em João, capítulo 11, verso de número 5. João é o quarto livro aí no Novo Testamento. João, capítulo 11, verso de número 5. João, capítulo 11, verso de número 5. Acharam? Alguém coloca para mim aí? Coloca, amor, fazendo favor, ou a pastora Bruna? Glória a Jesus. João, capítulo 11, verso de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A gente vai ver que Jesus tinha os seus amigos chegados. Jesus tinha os seus amigos. Amém? Glória a Jesus. Obrigada. Obrigada. Então vamos lá, ó. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Olha só, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Olha só, Jesus podia ter ido naquele momento, sim ou não? E se você olhar a série do The Chosen, vai mostrar que Jesus ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Quem já assistiu a nova temporada do The Chosen, ele fica. Mas ele fica porque Deus não deixou ele ir. E queridos, muitas vezes a gente vai se mover conforme a nuvem e às vezes a gente não vai entender. Mas Deus, por que o Senhor não quer que eu vou lá agora? Mas por que Jesus tinha que chegar depois? Quando Jesus chega e encontra Lázaro, ele está 4 dias morto. Dizem que já cheirava mal. Amém? Mas por que tinha que ser assim? Por quê, queridos? Até 3 dias é comprovado pela medicina que alguém pode ser atestado de óbito e voltar. Aconteceu já coisas assim. Mas 4 dias... Não tem, nem hoje na história, médico, 4 dias você ali declarado morto, certo? Então, 4 dias ele já cheirava mal, ou seja, precisava-se ter a comprovação que já estava em putrificação. Então, Jesus restaura toda a putrificação, restaura Lázaro em tudo, em corpo, certo? Agora, abra comigo em João, capítulo 13, verso 23. João, capítulo 13, verso 23. Aleluia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Quem que era o discípulo? Eu acho engraçado, porque é João falando dele mesmo, O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele na mesa. Ou seja, estava sentado Jesus e João estava ali do lado. Amém? Ou seja... Simão lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Então imagina, Jesus está falando, há alguém aqui entre nós que vai me trair, o traidor está aqui. Aí Pedro levanta: quem é, Senhor? E aí ele tá do lado, ele tá falando, eu tava do lado de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele. Aí ele, a passagem, pelo menos eu fico vendo, ele: Senhor, quem é? Amém? Quem é? Aí Jesus respondeu. Ou seja, Jesus falou pro discípulo amado. Jesus falou para João. Olha só o que Jesus falou para João. É aquele quem eu der um pedaço de pão. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus não falou, é aquele que eu der um pedaço de pão. Não, eu creio que foi assim. João, é aquele que eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas. Ou seja, quem sabia quem era o traidor? João. Gente, João sabia. Porque Jesus falou para João. João perguntou e Jesus disse. Amém? Jesus disse. Então, quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Olha só que forte isso aqui. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer, mas João sabia. Então, aqui,
a gente lê esse texto apressadamente e a gente pensa assim que Jesus falou para todo mundo, né? Não. Tanto é que quando Jesus fala, olha, o que você tiver de fazer, faça logo. Os outros não estavam entendendo, mas João sabia. João tinha visto. João tinha perguntado, certo? Então, você vê que havia discípulos mais próximos de Jesus, né? Então, a gente sabe que havia discípulos mais próximos de Jesus. Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro, certo? Tinha muita comunhão com eles, tá? Glória a Jesus. Ou seja, a gente vê que Jesus, sendo Deus na terra, ele teve amigos, ele teve os discípulos que eram mais íntimos, certo? Agora, outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que Jesus, ele orava. Jesus tinha uma vida de oração, né? Se você for olhar agora Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Então, Jesus, ele é Deus, queridos. E ele orava ao Pai. Então, se você ver, mas Jesus é Deus, precisava orar? Se a gente for olhar pela essência de quem ele é, não, Jesus é Deus, como que ele precisa orar ao Pai? Ó, Marcos capítulo 1, verso de número 35. Amém? Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso de número 35. Cadê? Marcos capítulo 1, verso de número 35. No dia seguinte, antes de amanhecer, ou seja, Jesus orava na madrugada. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Olha o secreto de Jesus. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. E Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades. Ou seja, Jesus, ele estava buscando o Senhor na madrugada. Se você abrir comigo em Lucas, capítulo 5, verso 16, cadê? Então, Jesus tinha uma vida de oração. Lucas, capítulo 5, verso 16. Cadê? Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Quem? Jesus. Queridos, Jesus se retirava para lugares isolados a fim de orar. Então Jesus, tá? Antes de tomar qualquer grande decisão, ele tinha um momento com Deus, ele tinha uma vida de oração, certo? Então a gente não pode querer manifestar o poder, a graça, a glória de Deus sem ter vida no secreto. Não dá para você querer falar assim, eu vou carregar aqui, um grande avivamento sem antes gerar esse avivamento no secreto. Amém? Eu vou manifestar um grande avivamento sem antes viver isso, tá? E Jesus também, queridos, ele foi muito mal interpretado, assim como eu e você também, quando começa a ministrar o evangelho, né? Então, a gente vê que Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Se você puder, agora abra comigo em João, capítulo 7, verso de número 5. João, capítulo 7, verso de número 5. Aleluia. Eu quero que você aguente um pouquinho nessa live, porque eu quero falar de Jesus glorificado. Eu vou terminar aqui, dando essas particularidades de Jesus. Jesus, capítulo 7, tá? João, capítulo 7, verso de número 5. Cadê? João 7, verso de número 5. Obrigada, meu amado. Aleluia. Acharam? João 7, verso... Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só, vamos ler o contexto todo, né? Vamos ler aí a partir do 4. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Amém? Ou seja, a própria Bíblia vai dizer que nem os seus irmãos criam nele. A gente tem outra passagem que fala que Jesus era acusado de ser o quê? Príncipe dos demônios, né? Jesus foi chamado o quê? De Beelzebu, certo? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque para que você entenda que nós estamos, né, sujeitos a viver as mesmas coisas, as mesmas perseguições. Então a gente vai ver
quando a gente vai abrir Apocalipse, então a gente, né, Jesus ele vem, né, ele sai da sua glória, ele sai do seu trono, ele, né, o verbo encarna na terra, no ventre de Maria. Então Jesus vem 100% homem, 100% Deus. Jesus vive debaixo das mesmas condições emocionais, né, em sentimentos que nós. Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu medo, Jesus sentiu, né, Jesus chorou. E, né, Jesus, né, se lamentou ali pela morte de Lázaro, onde a gente pode ver. Então a gente vai ver que Jesus, ele foi homem também aqui na terra. Jesus foi carpinteiro. Aí, aos 33 anos de idade, Jesus, ele é imolado na cruz e ele morre. E aí ele desce no coração da terra, desce no inferno. E aí ele vai o quê? Ele vai tomar a chave da morte. Ele vai destronar os principados, as potestades. Ele vai, né? Ele vai exercer a autoridade. E aí ele ressuscita ao terceiro dia. Depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias na terra, aparecendo para os seus seguidores, para os seus discípulos. No dia 40, ele vai ascender aos céus e ele vai dizer para o povo dele esperar até que do alto eles sejam revestidos de poder. 10 dias depois, tá? O Espírito Santo vem em Pentecoste, certo? Enchendo aquele povo de fogo, de poder, de línguas. E aí a gente vai falar assim, pô, nossa, Jesus veio como um homem, mas Jesus, quando ele volta para o seu trono, ele é glorificado, certo? Então, se a gente for olhar, né, presta atenção aqui, em Apocalipse 1:13, eu não vou abrir, tá, gente? Em Apocalipse 1:13 diz assim, Jesus aparece em forma humana, mas totalmente glorificada. Então, Jesus, ele não vem só como um ser humano, ele vem agora em forma humana, ele aparece para João, mas totalmente glorificado, né? Então, Jesus é o mediador entre o homem e Deus, né? Então, Jesus vai aparecer ali para João, né? Totalmente glorificado. Em Apocalipse, né? Ele aparece com veste longa, cinto de ouro na altura do peito, né? Representando o quê? O sumo sacerdote, né? Rei nos exércitos. Cabeça dele, né? Cabelos de Jesus são brancos, não por idade, mas por eternidade, porque Jesus é eterno. Então você vai ver, né? Os cabelos de Jesus são mais brancos que a neve, né? Que refere à eternidade, refere à sabedoria, refere, né? A sua magnitude. Aí depois a gente vê que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, olhos ardentes, penetrantes, certo? Então representa o quê? Que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus carrega, né, a purificação, carrega, né, purifica todo o oprimido, purifica todo o cativo. Aí vai dizer, né, a Bíblia ali que os pés é semelhante a bronze polido, né? Pés firmes, brilhantes como metal refinado a bronze polido. Significa autoridade para julgar. Autoridade absoluta, estabilidade absoluta, certo? Então Jesus, esses pés polidos como bronze, representa a autoridade para julgar a terra, a autoridade para julgar os seres humanos, certo? E aí Apocalipse 1:15 vai dizer, né, que a voz de Jesus não podia ser ignorada, era voz como de muitas águas. Uma voz como de muitas águas. Aleluia. Né? Também vai dizer que ele tinha 7 estrelas na mão, né? Representando os líderes das igrejas, né? Ali o contexto. Aí também vai dizer que da sua boca sai uma espada, olha só, da sua boca sai uma espada, né? De 2 gumes, certo? Por quê? É uma espada que julga, separa, executa sentença, né? Ou seja, é uma espada da palavra, é a palavra de Deus que julga, separa, que exorta, que dá sentença, amém? O rosto, né? Ali fala também que o rosto de Jesus irradiava glória, certo? Ou seja, Jesus brilhava como uma lâmpada, né? Como raios de sol. Então, a reação, essa é a percepção ali de João, que relata todos esses detalhes, e ele diz que ele não suporta que ele cai o quê? Em Apocalipse 1:17 vai dizer que ele cai aos pés, ele cai, né? Ele cai como morto aos pés dele, de tanta glória. Então eu quero que você imagine que Jesus veio na terra, viveu tudo isso, e quando ele volta porque ele já estava lá à destra de Deus, né? Ali em Apocalipse 1:17 ele vai dizer: eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte
e do inferno. Jesus não só se apoderou das chaves da morte, mas das chaves do inferno também. Amém? Então Jesus venceu, Jesus governa, tá? E Jesus prepara para todos nós, na Nova Jerusalém, as nossas moradas. Amém? Então, queridos, eu quero que você fique hoje, né, com esse devocional, entendendo que Jesus, ele foi um ser humano como eu e como você. Ele esteve debaixo das mesmas condições, ele venceu o pecado, ele venceu as tentações e ele foi glorificado. Amém? E eu vou dizer mais para você. Jesus, ele ascendeu aos céus no dia 40 após a sua ressurreição. Mas ele volta. Ele volta para buscar a igreja nos céus. Ele volta para te buscar, ele volta para me buscar. Ele volta. E se nós formos a geração do arrebatamento, tá? Em breve ele vai vir buscar. Em breve, num piscar de olhos, eu creio que nós nos encontraremos nas nuvens com o Messias, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá no final de Apocalipse vai dizer que ele tem escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus foi provado para ser aprovado. E por causa do nome que ele recebeu acima de todo nome, hoje nós temos toda a autoridade no nome dele. Nós temos, né, o privilégio de orar em nome de Jesus e acessar diretamente a Deus, sem precisar de um sacerdote, de sacrificar um animal. Então hoje nós temos acesso direto à presença por causa de Cristo. Nós temos acesso direto à presença do Espírito Santo porque Jesus pagou o preço. Jesus aceitou ir antes mesmo de haver a queda de Adão e Eva. Jesus, ele se ofereceu como Cordeiro perfeito. Ele se ofereceu como sacrifício, amém? Perfeito, para que eu e você pudesse ter o direito da vida eterna, para que eu e você pudesse viver eternamente com o Pai Celestial, amém? E é sobre isso. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, presta muita atenção. Amanhã nós vamos começar, na madrugada, uma campanha de oração sobre curas e sinais e maravilhas, certo? Vai ser poderoso. Convida as pessoas que estão enfermas, convida as pessoas que precisam de uma cura. Vai ser poderoso, certo? E amanhã, nos devocionais, nós vamos começar uma maratona aqui, uma série sobre curas. Então, eu vou ensinar tudo sobre curas para vocês. Como ministrar cura, nós vamos fazer também a ativação do dom de curas, certo? Como que você fala, como que você declara, amém? É desse jeito. Aleluia? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Um dia abençoado, um dia poderoso, hoje é terça-feira. Eu te vejo na nossa oração da madrugada, que você venha hoje viver muito, muito, muito da presença do Espírito Santo, que você seja encontrado pela presença do Espírito Santo. Um beijo bem grandão no seu coração. Amo vocês.